Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Nesta quarta-feira santa, chama a atenção mesmo a traição de Judas. A traição de Judas. E como ontem, a gente traz também a reflexão para hoje. Ontem também foi narrada a traição de Judas e a negação de Pedro. Hoje, de maneira mais concreta, Judas aparece negociando com os sumos sacerdotes. Como e quando entregar Jesus. Como, quando entregar Jesus, e combinaram 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo, era uma ninharia. Nosso Senhor foi vendido, foi negociado por Judas. Meus irmãos, trazendo para a nossa vida, para a nossa caminhada, porque é muito fácil nós julgarmos Judas, condenarmos Judas, mas quantas vezes nós fazemos como ele? Vendemos Jesus ou até queremos comprar Jesus, né? Ó Jesus, eu sou um bom filho, eu cumpro com as regras que o Senhor me manda, então eu mereço. Merece nada. Não merecemos. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de nosso Senhor. Quantas vezes trocamos o Senhor pelos prazeres deste mundo, pelas coisas deste mundo, pelos nossos interesses. Quando estamos bem, está tudo bem, então eu vou, eu rezo, eu faço, eu aconteço. Quando Deus me atende, eu sou um bom filho. E quando Deus não me atende, quando eu não sou ouvido nas minhas preces, nas nossas preces, será que nós ainda nos comportamos como filhos de Deus ou nos revoltamos? Abandonamos o Senhor, traímos o Senhor. Meus irmãos, ao olharmos para Judas, olhemos
para nós. Como pôde Judas fazer isso com nosso Senhor? Se fosse eu, talvez você faria pior. Talvez eu faria pior, não é? Trocar, vender. No dia a dia ali, Judas ouviu os ensinamentos do Senhor, viu os seus milagres, comprovou que realmente ele era o Messias. E mesmo assim, abandonou, traiu. E a história não se repete, não? Através de nós? Quando nos sentimos abandonados por Ele, quando não somos favorecidos por Ele, não quero mais saber, não. Não é uma tentação que nós passamos, ou vivenciamos já, ou talvez estamos vivendo? Rezo, e mais assombração acontece, mais assombração aparece. Continua a rezar, continua a colocar a sua confiança em Deus. A primeira leitura dizia a respeito disso. Mesmo o Filho do Homem, o servo, tendo sofrido, ele pôs a sua confiança em Deus. Meus irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. E vigiemos para não trair nosso Senhor. 1 Coríntios 10, 12, São Paulo já fazia um alerta. Quem está de pé, cuidado para não cair. Quem tem barba, põe ela de molho. Quem não tem, põe de molho a sua barba espiritual. Temos que vigiar, irmãos. Temos que ficar atentos para não cair, para não vacilar. Vigilância sempre, vigilância. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, do Vaticano II, já também nos dava aqui algumas luzes, nos dá luzes da nossa caminhada. O homem capaz de tantas coisas, a tecnologia, e cada vez avança mais, não é, gente? Não te impressiona, não? Me impressiona. Meu Deus! Quantas coisas hoje em dia, por exemplo, o celular faz. Inclusive dá para ligar com ele, né? É tanta coisa, são tantos recursos. Vai avançando a tecnologia, satélites. Uma vez eu escutei de alguém, achei legal, interessante, né? Falando assim, não, tem que ir lá rezar no túmulo de quem inventou o GPS. Ô, invenção maravilhosa! É verdade, né? Quanta utilidade no GPS para a gente chegar aos locais. Hoje em dia, sem GPS a gente vai para lugar nenhum, né? Com GPS a gente vai para qualquer lugar. Tantos avanços, tanta tecnologia, a ciência, que maravilha! E o homem ainda padecendo. Saiu agora a pesquisa, né? O Brasil está em 10º lugar em riqueza, mas também está ruim de pobreza. É um dos primeiros. Riqueza, pobreza. Bem, mal. E o documento, essa Constituição Pastoral diz: o homem é capaz do melhor e do pior. Não é o que nós constatamos? O avião não é uma bênção também? E tem sido usado para o mal. Avanços, progressos, mas também quanta decadência. O homem é capaz do melhor e do pior. Judas foi capaz do melhor e do pior. Você, eu, nós somos capazes do melhor, mas também do pior. Meus irmãos, vigiemos. Meus irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. Não julguemos os outros, mas examinemos, cuidemos para não cair.
Certa vez o Papa Francisco foi questionado do que ele sentia quando ele visitava as prisões, e ele dizia: poderia ser eu ali, no lugar daquele homem, no lugar daquele criminoso. E é verdade, não é? Como foi capaz? Será que eu não seria capaz também? Será que você também não seria capaz? A nossa humanidade, nosso pecado, quantas vezes grita, minha gente? Mas é Semana Santa, é Quaresma, conversão, vigilância, cuidado para não cair. Interessante esse detalhe que o Evangelho apresenta, né? Quando Jesus anunciou: um de vós há de me trair, um a um, foi se perguntando: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Assuma para você também, eu também vou assumir para mim. Meu Deus, misericórdia, que eu não caia. Mas será que eu não vou te trair também? Será que eu também não vou vacilar? Examinemos, olhemos para nós, peçamos a graça ao Pai de não cair. Mas se você cair, se eu cair, tenhamos a humildade de pedir ajuda, de gritar por Deus, de pedir ajuda para um irmão, para um amigo. Não fique envergonhado se você caiu. Peça ajuda, humildade, se humilhe. Estenda as mãos para o alto. Nosso Senhor está pronto a nos levantar. Vigilância e humildade. Que o Senhor nos ajude a fazer esse caminho nesses dias, rezando, meditando a paixão, morte e ressurreição do Senhor, e que essa Semana Santa, que essa Quaresma, realmente tenha nos tornado melhores. Tenha nos tornado melhores. Porque não olhamos só externamente, mas olhamos para dentro de nós e procuramos nos corrigir. E ser mais santo mesmo, e ser de Deus, e partilhar mais, e amar mais, imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. Faz a sua oração pessoal aí, o seu compromisso de vigiar, de vigiar, de vigiar. De estar atento às brechas. Judas foi dando brechas e chegou a trair nosso Senhor. Infelizmente, não buscou ajuda. Não foi humilde. Que nós sejamos humildes em pedir ajuda, em recorrer ao Senhor. E Ele está pronto a te levantar, a nos levantar. Obrigado, Senhor, por nos socorrer com a Tua misericórdia.